Estamos aqui no segundo episódio do Pod Mães, um projeto da MS Digitais, uma agência de marketing voltada para projetos digitais, gestão de redes, marketing brand. Esse projeto é um oferecimento Estúdios Taco. Hoje eu trago para vocês novamente ela, né, a doutora Solange Aroeira, e eu vou deixar ela se apresentar. Por favor, Sol. Olá, meu nome é Solange Aroeira, sou psicóloga, pedagoga e palestrante sobre neurodiversidade e estou como secretária da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social aqui na cidade de Cotia, São Paulo. E muito obrigada pelo convite, mais um convite, né, Nathalie, para a gente falar de um tema bem coerente que se diz respeito à Secretaria da Mulher. Exato. E como esse assunto também é muito relevante, a gente não tem como passar despercebido, principalmente nesse movimento que a gente faz nas redes sociais, principalmente nas redes sociais da doutora Solange, né? Eu tô trazendo aqui nesse podcast pra gente debater o assunto do momento, feminismo, né? Por que a palavra feminismo assusta mais do que a palavra violência? E por que a gente tá falando sobre isso, né? Essa é uma conversa um pouquinho provocadora, é urgente, é necessária. Eu vou trazer a Solange para falar um pouquinho sobre isso, falar o que é de fato o feminismo, por que desse nome, por que essa nomenclatura e por que assusta tanto essa palavra, Sol. Olha, Nathalie, eu acho que a gente vai trazer aí para o telespectador, as pessoas que estão aí, que vão ver em vários momentos, eu vou tentar ser bem simples e sucinta na questão. Primeiro, a gente não pode misturar o que é feminismo com femismo, tá? Feminismo é o oposto do machismo. O feminismo, ele tem um cunho sobre políticas, sobre reivindicações. O feminismo, ele vem em busca de igualdade. E quando a gente fala de igualdade, a gente precisa pensar também do quanto isso foi violento, a gente querer a igualdade. E aí, o opressor, ele não quer que a gente use esse nome, e o opressor é o machismo, né? Porque nem sempre o machismo é praticado só pelos homens, o machismo ele é praticado também pelas mulheres. A gente precisa ter essa leitura mais crítica, porque quando a gente fala do feminismo, ele vem como um movimento político de busca de igualdade de gênero, seja em qualquer pauta política, seja em qualquer lugar da sociedade. Então, quando a gente fala mulher, ela pode estar aonde ela quiser. Hoje, nós só podemos agradecer ao feminismo, porque as nossas mulheres que vieram antes de nós lutaram por isso, porque senão você teria que pedir para o seu esposo para estar aqui. Eu teria que pedir para o meu esposo. Eu teria que pedir para votar ou não, se ele permitisse, pedir para dirigir, para trabalhar, para viajar. Então, a luta do feminismo, não, todas nós mulheres aproveitamos. Então, dizer que não é feminista tem um cunho político de extrema direita, pautada principalmente nas questões religiosas. E a gente precisa ficar atento a isso. Porque aquilo que me tira, né, do meu movimento de evolução, eu sempre tenho que ter um olhar mais atento. Tudo que vem novo, o velho vai tentar negociar. E é o que está acontecendo agora. Então, estão negociando para não usar a palavra feminismo, porque ofende algumas lideranças, principalmente as religiosas. Então, a gente vai entrar numa seara aí mais espinhosa. Mas, em primeiro tempo, a gente tem que pensar que ela nomeia o opressor.
E se a gente falar da violência, a violência ela acaba caindo no cotidiano. Por isso que é importante a gente falar de feminismo, que ela se opõe à violência contra as mulheres, seja em qual nível, qual hierarquia que ela estiver. Principalmente nas questões hoje, né, políticas, a gente precisa estar bem atentas. Então, ser feminista é não baixar a guarda e olhar e falar: eu quero, eu mereço e eu preciso estar aqui. Até para ficar em casa, eu tenho uma escolha. Exato. E acho bacana até esse gancho, né, aproveitando esse gancho, você acredita que essa distorção cultural, né, que acaba distorcendo o verdadeiro significado da palavra, né, ela é baseada em algum medo, é uma desinformação realmente, ou é algum controle social? Você acredita que vem disso? Ou realmente o feminismo é só baseado nessa questão mais religiosa, você acha? Não, ela é uma violência simbólica. Certo. Você está abaixo. Você sendo mulher, você é desequilibrada emocionalmente, você é mais frágil porque você tem os seus momentos de tensão pré-menstrual, você foi feita para cuidar, ser a cuidadora. Quando você coloca a mulher que ela pode opinar, estar à frente, isso também prejudica, porque para que eu esteja, por exemplo, hoje como secretária, algum homem deixou de estar. Então a dominação sempre existe a partir daí. Só que nós mulheres temos uma coisa muito importante, que a gente pode estar em vários espaços. O homem ele está tão enraizado num papel masculino, único, que ele não consegue circular. Então ele perde espaço, perde território. E o poder sempre esteve na mão dos homens. A mulher ela é muito cuidadosa, ela é mais afetuosa. E isso é sempre visto como fragilidade. E não como força. E é ensinado para todas as mulheres que ela precisa ser cuidadora, condescendente, mais tímida, menos arrogante. E tudo isso é ensinado para o menino, que ele tem que ser mais afoito, mais invasivo, mais dominador. Então é uma questão cultural, né? É uma questão mesmo de estar à frente, não permitir que a violência chegue até nós. Se a gente pensar que hoje o número de feminicídio aumentou, é por quê? Porque alguma mulher disse não ao homem que ela amava. Por isso que ele o matou. Então, então temos a Lei Maria da Penha, então vamos fazer a Lei José. Isso é para desmerecer. Quando você faz uma crítica em cima daquilo que você não conhece, você está desmerecendo o sofrimento do outro. Exato. Porque culturalmente tem a pauta religiosa, porque olha só, nós fomos o quê? A Eva fez o quê? A Eva comeu o fruto proibido, né? E enganou o Adão. Tadinho, né? Tadinho. Então, assim, olha só como culturalmente isso é formado e nós absorvemos isso. Mas será que foi isso mesmo? Então, Solange, você está cedo. Não, a história ela é contada por homens. Alguém escreveu, foi uma mulher que escreveu a parte dela? Tem uma historinha que fala assim, né? O lobo mau vai ser sempre mau aos olhos do Chapeuzinho Vermelho. Então, quem escreveu a história geralmente foram homens e homens dominadores. Eu acho que, pegando até esse gancho agora um pouquinho mais pessoal, né? Eu fui uma vez com você, acompanhando você numa palestra sua, né? E você falou que todos nós somos preconceituosos, né? Mesmo aquela pessoa que fala, eu não sou, imagina, eu jamais, né? Todos nós somos.
Você acredita que, às vezes, esse movimento feminista acaba sendo preconceituoso e o não, né, e o contra também acaba sendo preconceituoso? Tem essa questão do preconceito? Porque eu me vi também nessa parte do preconceito. Porque eu acabo não me rotulando feminista, porque eu vejo, né, pelas coisas que eu vejo, como se o feminismo fosse um movimento que fosse só para fazer barulho, sabe? Não que realmente ajudasse. Foi igual você falou, eu como mãe, essas coisas, teve situações que eu como mulher tive que enfrentar sozinha. Não teve nenhuma feminista lá me ajudando, sabe? E você acredita que esse é um movimento que realmente tem os dois lados e que as pessoas acabam puxando sempre um lado mais extremista, tanto na parte, né, religiosa, como na parte da mulher, como tudo mais? Sim, sim, na realidade tudo tem os seus extremos. Agora, você passar por uma situação e achar que nenhuma feminista está lá, ela já te ajudou. Você já pode falar por você. Você já pode ir numa delegacia. Você já pode denunciar o seu agressor. Então, o feminismo existe dentro dos nossos lares. Porque às vezes a gente espera que o movimento em si pegue a minha individualidade. Não é isso. O movimento, então é entender o movimento. O né? movimento é pedagógico e é político, é de educação. Eu posso estar aqui por uma determinação, eu tenho leis para isso, eu briguei por isso, eu lutei por isso, eu sou dona do meu corpo, eu posso até dizer não se eu quero fazer sexo ou não com meu marido, eu não tenho obrigação. E isso faz parte da pauta feminista. E como essa pauta feminista, né, ajuda na questão do combate à violência contra a mulher, Sol? Primeiro que a gente hoje, por conta deste todo movimento, a gente tem uma questão da Lei Maria da Penha, que trouxe, quem não conhece a história da Maria da Penha, é importante conhecer, né? São um casal, os dois super escolarizados, graduados, pós-graduados, mestrados, doutorados, e ele tentou matar ela várias vezes, ainda mais dormindo. Então, muitas vezes, a gente tem o hábito de desmerecer a dor de outra mulher. Então, isso muitas vezes, e isso acontece, assim, é muito mimimi. Né? As feministas, elas são colocadas como se elas tomasse banho. Você falou, né? Toda peluda. Então é isso, gente. É um movimento político. A gente precisa tirar, né? Sair dessa coisa precária, de pensamentos precários. A gente tem que ir para o lado mais crítico. Né? Estar aqui é um papel que hoje é um exercício político que jamais seria sonhado há alguns anos atrás. Verdade. Né? Então, você não precisa da realidade achar que para ser feminista você odeia os homens. Pelo contrário, gosto de todos eles, desde que eles me respeitem. Né? E o que ajuda é você não ter medo de dizer não quero mais estar com você, de poder ter uma delegacia da mulher, de poder fazer um boletim de ocorrência, de entrar dentro do mercado de trabalho e não ter que passar pelo teste do sofá para estar ali. Que existe, né? Pior que existe, tá? né? Então, assim, é muito importante a gente saber qual é a trajetória de nós mulheres dentro do campo de trabalho. Sendo que a nossa própria trajetória de mercado de trabalho não foi porque foram bonzinhos e deixaram a gente lá. Na realidade, foram os homens que foram para as guerras, porque eles adoram guerras, né? Foram, e aí as mulheres foram o quê? Produzir armas, produzir equipamentos. Aí vem toda a questão industrial e daí só estudar lá um pouquinho, colocam fogo na indústria que essas mulheres estavam, 8 de maio.
Então, assim, se a gente pensar... Se for para a história mesmo, tem história, né? Tem história, gente. É só ir buscar as informações necessárias, porque não sai de um movimento aleatório, porque eu quero, que isso é muito também divulgado de forma errônea, né? Uhum. Porque eu quero fazer o aborto. Não é sobre isso. Exatamente. É também sobre isso. Mas é também a gente brigar para que nenhuma menina seja mãe. Porque ela é mãe de quem? Quem foi o homem que violou aquela criança? É sério. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe diferenciar o que é de direito. Não é mais no século XVII, né? 18. Isso para não dizer mais para trás. Hoje, quando a gente fala o meu corpo, minhas regras, é exatamente sobre isso. Uhum. Aí tem muitos, né, rapazes que falam assim, carregar saco de cimento não quer, nem você. Ninguém quer sair carregando saco de cimento por aí. Primeiro que o cognitivo está mais atualizado, mulheres estudam mais, elas têm maiores influências, né, sobre as palavras, as próprias palavras, o domínio da própria palavra. Então, não é uma questão de força, é uma questão de ser respeitado. Porque é aquela premissa, se eu respeito, eu também quero respeito. Ou seja, o feminismo é uma escolha. É a mulher escolher o que ela quer e ser respeitada por isso. Isso, esse é o movimento. E ser respeitada, e não é por mim, é por todas nós. Seja ela dona de casa, uma mãe que cuida dos filhos, ou uma empresária, uma empreendedora, uma chefe, uma gerente. Isso. É exatamente sobre isso. Dois extremos, né, que aparecem muito. Eu acho que vem muito da parte política também, né? Esquerda, direita, e acaba meio que jogando esquece esse que assunto. São pessoas, esquece que são pessoas. Aí joga esse assunto de uma maneira errada e a pessoa que recebe de uma forma errada e acaba não levando a sério o que é o feminismo, né, Sol? E feminismo é ruim, é exagerado, é guerra de sexos. Como é que a gente consegue tratar desse assunto de uma forma respeitosa e trazendo o que de fato é esse movimento? Isso é que eu falo em todas as pautas. É um ser humano que está ali. Não tem a ver com o gênero. Tem a ver com a humanidade que está ali. Se a mulher é invisibilizada, ela acaba sendo invisibilizada pelo gênero, não é respeitada, eu preciso de umas ações políticas que me façam ser vistas. Gente, é só a gente ir pro Congresso quanto os microfones são cortados pela própria opinião. Os homens sobem, falam bastante coisas, até certas, outras nem tanto, outros xingam, outros exclamam, o microfone não é fechado. Quando a mulher vai reivindicar, ela acaba o quê? Tendo o microfone cortado. Então, isso é uma violência, é o que a gente chama de violência simbólica. Você não tem lugar de fala. As minhas parceiras, as minhas companheiras, eu falo, não é chegar no poder, é como a gente se sustenta nesse poder. E acaba que a mulher tem que ter até uma forma de lidar com o poder, né? Que não é igual aos homens. O homem pode ser como ele quer ser, né? Da se forma portar que ele como quer. ele é. E nós temos que ter tudo pontuado. A agressividade. Se um homem ele é agressivo, é porque é a masculinidade dele. Uma mulher, quando ela é agressiva, ela é mal amada. E aí ela é mal amada por quem? Por esse próprio homem. É tão simples colocar assim, né? Se ela é mal amada, se ser bem amada traz uma meiguice, homens, nos amem melhores. Uma mulher bem amada, ela é uma mulher melhor. Isso, né? Então cuida melhor. A gente sabe que, né, eu gosto muito de filmes de rainha, já falei isso em vários momentos, mas é isso.
né? As mulheres, elas são mais articuladas, né? E elas precisam desse espaço, sim. E não vai tirar lugar de ninguém, porque vocês podem estar nos apoiando também. Eu agradeço ao meu marido, né, que também, né, tem sido muito gentil, que é o apoio. Ele sabe que a minha potência de transformar um mundo melhor. Verdade. E você tá nesse lugar, e ele né? Tá me apoiando, esse lugar. E não tem nada de errado ele tá em casa, por exemplo, né? Ele fazer uma comida enquanto você tá trabalhando, alguma coisa assim, né? Não pelo contrário. Ele trabalha e faz a comida, eu trabalho e passo a roupa. Exato. E trabalho e corto grama. Ah lá. Não tem o trabalho do homem, o trabalho da mulher, é uma coisa em conjunto, né? Uma coisa que acaba sendo... Então, mais do que isso, é estudar. Eu acho que a gente deu uma pincelada aqui, Nathalie, de uma forma bem simplista do que é o feminismo. Então, eu acredito que é importante vocês aí pesquisarem sobre o tema e pensar que não tem a ver com estar contra o homem, mas sim contra o machismo. Isso sim, né? Porque o machismo mata, ele faz vítimas. E as vítimas são tanto mulheres quanto crianças. Perfeito. Agora, para a gente finalizar mesmo esse assunto, porque existem muitas, né, demandas sobre isso, mas falando agora sobre o seu papel mesmo na Secretaria da Mulher, né, que eu participo com a Sol também, muitos movimentos que ela está fazendo que antes não se faziam, não se falavam, né, Sol? E hoje ela faz isso com muitas mulheres, colocando as mulheres ali, ó, para debater sobre assuntos, para trazer na pauta, né, na mesa, o que está afligindo, incomodando, as situações que elas vivenciam para trabalhar sobre isso, e a Solange faz isso com muita maestria. Qual é o papel principal, né, da política, da educação e da escuta com informação nesse processo de transformação e da integridade da mulher, sabe, trazendo o que realmente faz sentido para esse papel do feminismo e combate à violência contra a mulher, principalmente? Em primeiro lugar, em política, a gente tem que pensar no programas, né, e projetos que estão debaixo desse programa. E um deles é trazer para o próprio debate as mulheres. Então, nós fizemos a pré-conferência municipal, fizemos a conferência regional e importante as mulheres saberem que elas, dentro do ponto de vista delas, elas estão trazendo políticas públicas para que seja executada políticas públicas que vai agora para estadual e nacional. Porque as políticas também são feitas para as mulheres, mas através dos homens. Por isso que a gente precisa de representatividade. Eu costumo brincar que um homem nunca vai entender a dor de uma mulher. Ele pode até a perda de um filho. É totalmente diferente de um olhar masculino, de um feminino. Então, a gente tem que pensar que essas políticas públicas, elas têm que ser feitas sobre a ótica feminina e que seja validada por todas as mulheres. Isso é importantíssimo para que não tenha essa distorção mesmo de saberes. É importante também, dentro da secretaria, a gente tem a questão do fluxo contra a violência e pensar não só na violência física, mas sim numa violência como um todo, seja ela simbólica, financeira, porque a gente muitas vezes não fala dessa financeira que é a patrimonial. Muitas mulheres, elas trabalham e mantêm uma casa mesmo tendo um companheiro. E é uma violência patrimonial. Muitos companheiros usam todos os cartões de crédito para que essa mulher fique refém desse homem. Exato. Então, assim, como diz, é muita linguicinha. Né? É muito assunto que a gente precisa debater, como você teve a coragem de trazer para esse podcast, é saber que as mulheres, elas precisam ser protagonistas da sua própria história.
Então, políticas públicas têm que ser feitas por mulheres, para as mulheres. E qual recado você gostaria de dar para as mulheres que às vezes não participam diretamente da política, né, para promover alguma ação, alguma melhoria, mas que eu percebo que algumas coisas também está entre as mulheres, sabe? A falta de apoio entre elas, a falta, né, de suporte entre elas, a falta de não crítica entre elas também. E qual que é o recado que você daria para essas mulheres que acabam que não estão diretamente ligadas à política, mas que elas podem promover uma outra mulher, elas podem apoiar uma outra mulher, elas podem fazer algo por essa mulher, sabe? A sororidade e a rede de apoio. Como você mesmo disse, você não encontrou a rede de apoio. E isso tem mais a ver com quem eu quero ajudar, por que ajudar, como rede de apoio, porque a outra não é minha inimiga, a outra é minha amiga. E se a gente se der a mão, a gente vai juntos. Né? Uma família de mulheres, elas tendem a andar mais rápido. Né? Por quê? Porque senão, se você começar a competir, você compete com você mesma. Exato. Então, é pensar que não existe competição, mas sim apoio mútuo. Então, quando a gente se apoia, a vida segue de uma maneira mais eficaz, mais rápida, mais habilidosa. E a gente só consegue isso porque vieram outras mulheres antes de nós, que nos antecederam, todas elas. E lutaram por esse momento. Não se esqueça. Exato. O recado que eu posso deixar é que cada mulher que você sentar aqui nessa mesa, ela saiba que existem pessoas que lutam por este momento até hoje. E que não foi uma luta fácil. Não. Provavelmente a gente nem conseguiria continuar, né, se elas não tivessem até o final, né? É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada pela participação só de novo. Ai, obrigada mesmo de todo coração. E esse é o segundo episódio, né, do Pod Mães. E esse espaço aqui é para você, mulher, para você, empreendedora, né, para você que tem a sua voz aí, que às vezes está bem guardadinha dentro do seu coração e você ainda não colocou para fora tudo que você tem, né? Então, esse podcast tem essa finalidade. E a MS Digitais, com o apoio do Estúdios Taco, também tem essa finalidade de trazer a sua voz para o mundo, né? Então, venha para a MS, venha fazer parte aí desse projeto maravilhoso que vai realmente te ajudar a colocar a sua voz ao mundo, né? É isso, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.